Uhum. Porque quando você quebra ou diminui essa escassez, com certeza você vai crescer. Se colocar no papel o que você tem aí de custos, despesas, que era justamente, Daniel, eu preciso do resultado para ontem. Mais uma vez a gente está aqui no nosso Café com o Problema e hoje a gente está com uma figura ilustre. E para você que não sabe, a Calman só tá onde tá hoje por conta desse cara aqui, ó. Daniel Cordeiro, irmão, Obrigado pelo convite. bem-vindo mais uma vez. Bem, para a gente dar sequência aí na nossa entrevista de hoje, eu queria saber uma pequena coisa. Qual que é a sua intenção de estar aqui hoje com a gente? Conta. Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, obrigado pela produção também, que está aqui dos bastidores. Bem, a minha principal intenção é democratizar, né, a possibilidade e mostrar que é possível você multiplicar aquilo que você aprendeu na sala de aula, né, e fazer com que isso gere resultados, né? E quando eu falo resultado, não é só você aprender uma técnica e reproduzir essa técnica, né? Mas sim você conseguir ter o retorno com aquilo que você aprendeu, né? Então são anos de formação, né? São 5 anos de formação de faculdade, e nesses 5 anos o que a gente espera é ter retorno. E quando se fala em retorno, é o retorno financeiro. E o retorno financeiro é você ter paciente. E um ponto importante que é legal deixar claro aqui, que ter retorno e ter muito paciente não significa que você está lucrando, porque existe aí um grande mito, né, que a gente encontra muitos colegas falando, eu estou com a minha agenda cheia, mas o fato de você ter uma agenda cheia não significa que você está faturando. Você pode até estar faturando, mas se colocar no papel o que você tem aí de custos, despesas, imprevistos, né? Você acaba analisando que você está ou no 0 a 0 ou está no negativo. Então, a minha principal intenção é mostrar que é possível lucrar, né? Ter um lucro com a fisioterapia, né? Com a saúde, com aquela formação que você investiu, né? Então, essa é a minha principal intenção. Maravilha. Então você que é fisioterapeuta, ou você que é esposa de um fisioterapeuta, ou se você é mulher e é fisioterapeuta e o seu marido tá te apoiando, eu tenho aqui a Josi, que é minha mulher, minha companheira, minha sócia na vida, minha sócia no trabalho e é minha sócia em tudo que eu faço aqui. E amor, eu queria que você dissesse aqui um breve relato. Como foi, logo no início, assim que o Alisson conheceu o Daniel Cordeiro, pra você, como esposa, ver aí, pô, a gente conversando até altas horas e tudo mais. Dá o teu breve relato aí, um pouquinho pra galera. Então, galera, pra mim, na verdade, quando o Daniel apareceu na nossa vida, foi como se fosse um anjo que chegou. Por quê? O Daniel, por ele já estar há muito tempo ali, né, nessa jornada da fisioterapia, quando ele chegou na nossa vida, na vida do Alisson, a gente estava começando a ingressar nesse mundo. A gente tinha começado a Calman, tinha o quê? Menos de um ano, né? Ou um ano, basicamente. Estava no primeiro ano da clínica, não sei se já tinha completado, né? Foi. E vocês sabem que já tem aquele ditado que fala assim: casa de ferreiro, espeta de pau. Então, essa criança aqui, essa criatura aqui na época, eu ficava assim pra ele: bota uma blusa melhor pra você ir atender. E ele queria atender, parecia que ele tava indo pegar onda. Ah, vou botar, editor, bota a fotinha aqui, editor, de quando eu atendia. Olha o meu cabelo, gente, como é que era. Exatamente. Olha a roupa que eu usava. Mas, Aí eu enfim. falava assim: bota uma blusa polo, bota uma roupa mais arrumada. Ele, pra quê? Não sei o quê. E aí chegou o Daniel na nossa vida, na vida dele, e aí o Daniel, né, orientou muito, orientou pra caramba, direcionou, mostrou pra ele várias coisas que aí eu vi a mudança dele acontecer gradativamente. E falava sempre assim, ó. Falava pra fazer isso aí. Aí ele fala, você faz. Aí eu falo, aí rolava até uma implicânciazinha assim com o Daniel. Eu falava assim, mas era uma implicância do bem, tá? Eu falava assim: se o Daniel falar, você faz. Porque eu falava assim: bota uma roupa melhor, corta o cabelo, não sei o quê, faz a barbelha. Não, tá tudo bem. E aí, cara, então depois que o Daniel apareceu, aconteceu, né, toda uma transformação, tanto na vida do Alisson, que se estendeu pra minha também. Então a gente começou realmente a levar mais a sério, né, o nosso trabalho, não que a gente não levasse, mas a gente começou a olhar de outra forma, e enxergar aonde até a gente poderia chegar, né, fazendo o que a gente já faz.
fazendo o que a gente já fazia, na verdade, né? Porque a gente faz agora a partir de tudo que a gente aprendeu junto com o Daniel. Então, assim, só coisa boa, né, de lá pra cá. A gente aprendeu muito, foram muitas noites que o Alisson passava, assim, ficava até, sei lá, quantas horas da noite, né, conversando, fazendo as mentorias e tal, e eu em casa esperando ele chegar pra contar as novidades. Então, assim, foi muito bacana. Veio realmente pra ser um divisor de águas aí na nossa vida. Não, e de fato a gente precisa ter um apoio, cara. E esse apoio, se você é casado ou casada, pega esse apoio, sabe? Porque quando você vai fazer algum tipo de mentoria, a tua cabeça ela começa a modificar. E se você não passa isso pra quem é do seu parceiro, cara, vai dar bug no sistema aí em algum momento. Eu, como a Josi falava aí, né, tinha algumas picuinhas só que do bem, eu tinha da minha mãe, que era uma parte ruim, que a minha mãe falava muito assim, ó, esse Daniel Cordeiro, se ele falar pra você se jogar debaixo do trem, você vai se jogar? Tudo você faz? Você fica gravando aí um monte de vídeo e tal? E bem, era basicamente isso aí, né? Se ele falasse que se eu me jogasse debaixo do trem e fosse dar resultado, eu acho que ia estar lá também. Exatamente. E eu lembro que nessa época aí dos vídeos, agora que você citou, eu lembro que uma vez, a gente vai gravar um vídeo de, sei lá... 30 segundos foi. 30 segundos. Eu tenho esse vídeo aí. Os primeiros vídeos que eu Foi o primeiro então. vídeo que a gente fez, hein, gente? Pra gravar um vídeo de 30 segundos, a gente ficou de 8 horas da noite, que era a hora que a gente fechava a clínica, até 1 hora da manhã. Foi. E eu tinha, quando eu não apagava, porque eu perdi o celular. Eu tenho esse vídeo. Tá aqui. Foram mais de 60 vezes que eu tentei. Mas eu tenho assim, eu rolava a tela e aparecia assim. E eu, cara, eu lembro que meu braço já doía isso aqui, assim, eu lá, assim, ó, filmando ele nervoso, errava. Então, assim, o apoio, de fato, é muito importante. Porque tudo na vida que a gente começa a aprender é um desafio muito grande, né? Principalmente quando é algo que a gente pensa em levar realmente a sério. Né? Isso. Eu só quero pegar um parênteses aqui com essa dupla, né? Note que ela fez uma apresentação que eu apareci na vida deles como um anjo, né? Mas na verdade, para quem tá olhando, eu fui um carrasco na vida de vocês dois. Foi mesmo. Né? Mas eu acredito, sim, até hoje, para que toda e qualquer pessoa, né, para que ela chegue de fato à transformação, à mudança, né? Seja a mudança interna, pessoal, profissional, familiar, né? Porque com base nos resultados que a gente foi alcançando, porque eu fui alcançando junto com você, né? Muitas coisas mudaram dentro de casa, na família, né? Tornou-se referência na Ilha do Governador, que foi um questionamento que você levantou para mim, né? Eu fiz uma colocação, né? Qual é o seu objetivo? Eu quero atender o público A, né? E você percebeu que existia uma escala para chegar a esse ponto, né? Então eu fui procurado, né? Achado como um anjo, mas eu segui a jornada com vocês. Vocês podem estar aqui assistindo essa entrevista aqui e achando que deve ser muito fácil, né? Você contratar uma mentoria, uma consultoria e pronto, o resultado aparece. E vocês perceberam que na prática não foi exatamente isso, né? A gente se debruçou juntos, né? Quantas noites, né? A gente terminou as nossas reuniões depois de meia-noite, 1 hora da manhã. Várias vezes. E no dia seguinte, né? Eu já, no próprio consultório, eu entrava em contato com você. E aí? Quais foram os resultados? Como é que andam os seus resultados, né? E eu lembro que a gente tinha um time, né? Que era justamente, Daniel, eu preciso do resultado para ontem. Aí eu falei, poxa, como é que você vai ter um resultado para ontem se a gente ainda não consertou ou nem ajustou a base? Sim, claro. Né? E hoje, ansiedade quando você analisa a Calman, tratamento da dor, e eu fico muito feliz por isso, né? Porque a gente, nós nos debruçamos juntos, né? Justamente na proposta da Calman, né? No projeto Calman, no sonho Calman. E eu sempre falei isso para você, eu vejo a Calman assim, tendo as suas multiplicações, não só a nível de Rio de Janeiro, mas em outros lugares também. Fato. Porque eu creio nesse sonho de vocês, nesse projeto de vocês. E por isso que eu abracei a ideia, né, a metodologia, né, o sonho de vocês. E você crê também no seu trabalho, né? Isso aí. Porque afinal de contas, você que é o principal. Deu o direcionamento pra gente, né? Como você falou. Eu resumidamente falei um anjo, mas bem essa questão que você levantou, que isso é muito importante a gente falar para os profissionais que estão começando, porque as pessoas às vezes vão ver lá na internet, a gente já tá ali, aquela pegada, como a gente escuta hoje na clínica, mas vocês falam muito bem, mas vocês, não tem vergonha. Isso não foi do dia para noite, né? Você sabe disso. Então... Interessante, desculpa te atrapalhar, mas quando a gente olha o
o iceberg, né? A gente só olha a ponta do iceberg, né? Exatamente. Mas a gente esquece de analisar a base, a estrutura, né? O quanto que foi necessário, né? Modificar ou criar, ou até mesmo construir a base da Calman. Que eu lembro que, mesmo que você estivesse num período de 1 ano, né, nós não tínhamos uma base segura, né? Principalmente para possíveis imprevistos, né? Que era algo que eu conversava muito com você. Se acontecer isso, Alisson, qual vai ser a nossa ação? Se acontecer isso aqui, o que você vai fazer? Né? Eu lembro que naquela fase não tínhamos clareza. Nada. Né? E lidar com o imprevisto é super importante. Claro. E não necessariamente você focar no resultado. E eu bato justamente nessa tecla, né? Quando a gente olha a Calman, né? Ou para quem está de fora, olha só a ponta do iceberg. Nossa, vocês falam muito bem, vocês são super articulados. E eu tenho esses vídeos de vocês. Eu tenho os primeiros resultados de vocês. Eu tenho a foto da garagem, né? Ou seja, daquele armazém que vocês tinham de água, né? E como que a Calman está hoje. Então, toda a base foi construída. Sim. E eu vejo hoje que a Calman ainda está progredindo. Isso é gratificante, Sim. porque analisando, a gente observa o quanto que vocês estão evoluindo e o quanto que vocês desejam crescer ainda mais na empresa, né? Bem, e daí, para você que está se perguntando, quem é esse cara, por que a gente chamou ele para cá? Aconteceu o seguinte fato, eu e a Josi, nós abrimos a clínica, né, e tudo mais, você já conhece aqui uma história, se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui, ó, nesse vídeo aqui em cima para você conhecer a história da Calman, beleza? Mas bem, a Calman começou em 2015, e aí eu estava fazendo a minha pós-graduação em quiropraxia, aí conheci o professor Daniel Cordeiro, que na época ele trabalhava não só dando aula de dry needling, né, que era agulhamento a seco, para quem não sabe, é uma técnica que relaxa a musculatura bastante, até para tirar aqueles nódulos musculares, para ativar alguns nervos que estão inativos, enfim. É um tratamento bem completo e complexo também, né? Não é tão simples assim como as pessoas acham, só botar a agulha ali e ponto final. Então tem que estudar bastante sobre isso. Esse cara aqui é referência no assunto, então se você quer saber um pouco mais sobre dry needling, Daniel Cordeiro. Siga ele para você aprender um pouco mais. E fora isso, também ele dá aula de quiropraxia geral, é? Eu dou aula na pós-graduação de quiropraxia, dou aula na pós-graduação de traumato-ortopedia, desportiva, né? E estou por aí também ministrando as consultorias e mentorias de marketing e venda para profissionais da área de saúde. Show. E principalmente focando nos profissionais fisioterapeutas. Maravilha. E daí, chegou um determinado momento que a Calman ela começou a, de fato, ter bastante paciente, sabe? Só que faltava alguma coisa. E aí, quando eu fui ter aula com o professor Daniel, ele começou a me explicar um pouco mais sobre consultorias, sobre mentorias, e eu não entendia ainda sobre essa linguagem. Na verdade, eu nem me lembro qual foi a primeira vez que a gente comentou sobre isso. Não me recordo muito bem sobre isso. Eu só sei que eu falei para ele que eu estava interessado um pouco mais nos serviços dele, né, para poder crescer com a Calman. E ele falou que eu não estava preparado, só isso. Ele falou, não, você não está preparado para fazer isso agora. E um belo dia ele me mandou uma mensagem falando assim, olha, você tem que fazer esse curso aqui. Depois que você fizer esse curso, aí sim eu faço uma mentoria contigo. Talvez. E aí eu fui fazer esse curso com ele. Eu lembro que não tinha nem dinheiro para pagar a escola das crianças. Verdade. Eu falei assim, cara, o curso era 900 e pouco na época, 800 e pouco, não lembro. E a escola da criança era, sei lá, acho que era R$800. Eu nem tinha um dinheiro para pagar a escola deles. E eu fui fazer esse curso. E aí eu fui fazer com ele, inclusive, né? Ele já tinha feito. E a gente começou a conversar lá dentro e tal. Ele falou, olha, se você mudar nesse curso aqui, a gente começa a fazer mentoria. Eu falei, pô, então deixa eu focar nesse curso. E foi daí que meu mundo começou a modificar. E foi daí que eu comecei a perceber que eu tinha uma coisa chamada crença. Que pra quem não sabe, crença é aquilo que você acredita. Então imagina você desde criança ouvindo que você não pode fazer tal coisa. Ouvindo que Fisioterapia não dá dinheiro. Fisioterapia não dá dinheiro, que dinheiro não é capim, que dinheiro não nasce em árvore. Então isso tudo vai entrando na sua cabeça e você vai acreditando que aquilo de fato é verdade. Não é assim? Bem, então foram 3 dias de imersão de 8 da manhã até 10 da noite. Era um curso assim surreal e abriu muito a minha cabeça, sabe? Partindo desse princípio, eu comecei a fazer a mentoria aí com o Daniel Cordeiro e de fato, no primeiro momento ele perguntou pra mim assim, qual que é o seu objetivo? Eu falei, cara, eu quero atender o público A,
que, para quem não sabe, na Ilha do Governador tem um bairro chamado Jardim Guanabara. Eu falei para ele assim, eu quero atender o público do Jardim Guanabara. Que hoje, inclusive, é onde a gente está, lá na clínica. Mas isso foi um período bem longo aí de 3 anos. 4 anos até a gente ir para lá, 3. na real. 2015, 2019 nós fomos. Final de 2019. Tá certo. Então foram 4 anos. 4 anos. Bem, então, partindo desse princípio, a gente chamou esse cara para poder entender um pouco de como que é essa filosofia de vida que ele tem hoje de ensinar os fisioterapeutas a ganharem dinheiro com a profissão. Porque, sinceramente, é bom pra caramba ganhar dinheiro com a profissão. Você pode comprar basicamente o que você quer, né? Então, oferecer um estudo melhor para seus filhos, oferecer o melhor para sua família. Então não tem problema nenhum você ganhar dinheiro com a sua profissão, porém você precisa saber como é que faz isso, né? Então, partindo disso, ô Daniel, eu queria entender de você qual foi o seu primeiro pontapé para poder ajudar os fisioterapeutas a ganhar dinheiro com a profissão, porque dentro da faculdade a gente aprende a usar choque, laser e ultrassom, né? 10 sessões de fisioterapia, né? Assim que funciona. Então, como é que você teve essa sacada aí de ir para esse mercado? Bem, eu quero responder essa pergunta com 2 respostas, né? A primeira resposta que eu quero trazer aqui para quem está assistindo é todas as vezes que a gente compartilha algo que tem alguma relação com dinheiro, né, perceba como é que é a sua reação quando se fala em dinheiro, né? Quando a gente olha uma pessoa e vê o quanto que essa pessoa ganha, o quanto que ela fatura, o quanto que ela está realizada com aquilo que ela faz, e analisa como é que é o seu comportamento, né? Vou até assistir esse vídeo de novo aqui para ver como é que eu falei com o dinheiro. Com base no aspecto dinheiro. Se você tem alguma aversão, ou se você se sente incomodado com aquelas conquistas ou realizações, pode ter certeza que você tem algum conflito, né? Com o dinheiro. Com o dinheiro. E isso está relacionado com aquilo que você falou, relacionado à crença Sim. financeira, né? E eu lembro que alguns anos atrás, quando eu te fiz esse convite para a gente começar, de fato, a mentoria, a consultoria, eu percebi que a nossa primeira conexão foi: Daniel, quanto que você cobra as suas consultas? Era o que você sempre me perguntava, né, nas interrupções das aulas, né? Puxa, quanto que você cobra a consulta? Quanto que é a avaliação? Você cobra a avaliação e consulta? Eu falei, cobro. Eu falei, pô, deve estar com bastante paciente, tá cobrando caro e tal. E aí eu lembro que, assim, quando a aula terminou, você chegou para mim e falou assim, eu quero fazer consultoria com você. Eu falei, não vou te acompanhar porque eu acredito que a gente precisa ajustar um ponto que é super importante, que você vai se conectar muito, que é o dinheiro. E o dinheiro, ele pode te aproximar de muitos objetivos e realizações, mas como ele pode literalmente te afundar. Jogar para longe, E eu percebi que naquela época existia um conflito ainda, né, que era um conflito sério, financeiro, e foi por esse motivo que eu te convidei a fazer parte né, desse treinamento, dessa imersão, onde a gente passou a imersão juntos, né, e de fato eu podia ter certeza que você estava apto, né, para passar por aqueles momentos de anjo, né, como a Josi acabou de falar aqui, mas foi justamente um momento de ajuste. E agora, respondendo a sua segunda pergunta, assim, eu comecei na fisioterapia, eu já trabalhava, né? Então, antes de fazer a faculdade de fisioterapia, eu venho de uma situação financeira bem desafiadora, né? O meu pai é militar, né? Aposentado. Os meus pais são separados, né? E meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos de idade. E a minha mãe precisou trabalhar como empregada doméstica, né? E eu lembro que a minha mãe trabalhava como empregada doméstica e, trabalhando como empregada doméstica, ela trazia muitas coisas para casa, né? Assim como roupa, sapato, comida, né? E eu lembro que um ponto que me chamava muita atenção, que a gente passou por muita dificuldade financeira, né? E eu botei aquele dentro de mim e falei assim, eu não quero que isso seja multiplicado na minha fase adulta, né? E eu sempre trabalhei. E o engraçado, não necessariamente trabalhar a partir dos 18 anos de idade. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, vendendo latinha, vendendo papelão, trabalhando em ferro velho. Até que eu recebi um convite para trabalhar numa empresa multinacional. E nessa multinacional, né, eu trabalhei no setor de vendas, não sabia absolutamente nada de venda. Né? E eu lembro que no primeiro dia eu falei para a dona da empresa, falei assim, como é que eu posso ajudar,
aqui na sua empresa. Ela, como é que você vai ajudar se você não sabe absolutamente nada? Eu falei, como é que eu faço para aprender? Ela estuda. Uau! Caramba. E foi interessante porque eu percebia que as pessoas que trabalhavam comigo na empresa ganhavam mais porque vendiam mais. Uhum. E isso trouxe um insight. E eu falei assim, puxa, eu preciso aprender um pouco mais sobre vendas. Me conectar melhor com as pessoas, né? Então, paralelamente, trabalhando nessa empresa, eu me debrucei em cursos, né, de vendas na FGV, no IBM, né, no Senac. Tu tinha E quantos eu- anos nessa época aí? Naquela época eu tinha 16 anos de idade. Aham. 16 anos de idade. E eu lembro que, mesmo assim, a situação financeira não estava apertada, porque eu comecei a ajudar a minha mãe em casa, Aham. financeiramente, e eu gostava muito de estudar. Até hoje eu gosto de ler bastante, estudo bastante. E eu fiquei assim num impasse, né? Só faculdade realizar. E foi interessante que na época eu passei para muitas faculdades, né? Passei para a UERJ, passei para a UF, Unirio, para 4 faculdades. Minha mãe chegou e falou assim, Daniel, você vai estudar na faculdade, só que eu não tenho condição financeira de pagar, né, a sua passagem. Caramba! Aí note o quanto que a situação financeira ela vem seguindo a minha vida, e não necessariamente só a minha vida, mas provavelmente a minha história Claro. familiar, né? A minha história dos meus ancestrais Aham. também. E foi interessante que eu falei assim, então eu preciso dar um jeito. E eu conversei com a dona da empresa, eu falei assim, ó, eu não quero ganhar o quanto que eu ganho aqui na empresa, eu gostaria de ser patrocinado pela empresa e eu vou trabalhar e fazer o que for necessário para equilibrar aqui o quanto que eu invisto na empresa Uhum. de energia e trabalho, né, para que eu possa retribuir na minha faculdade. E ela falou assim, então faz faculdade de fisioterapia. Eu falei, pô, mas eu quero fazer outra faculdade, passei na universidade pública. Ela falou assim, não, para trabalhar aqui na empresa, o ideal seria que você fizesse uma faculdade de fisioterapia ou de administração. Era empresa de quê? É uma empresa multinacional de medicina alternativa. Tá. Tá? E aí foi interessante esse desafio, porque eu lembro que estudando na faculdade onde eu estudei, uma faculdade que na época era extremamente elitizada, eu vinha de um bairro chamado Magalhães de Basto, Aham. e na zona sul do Rio. Eu lembro que para me conectar mais com as pessoas que chegavam à empresa, eu precisava me comunicar melhor, vender bem. E eu também tinha um timeline, assim, um tempo de saída dessa empresa. Eu falei, ó, eu vou ficar nessa empresa quando me formar só mais 2 anos. Pô, já Né? tá tudo programado, né? E aí eu falei assim, eu vou aplicar tudo que eu aprendi em marketing, em vendas, para sair da empresa, né? Só que eu percebi que existia um grande gap dentro da faculdade, né? Isso só não foi na minha época de 20 anos atrás, 15 anos atrás, e até hoje existe esse gap, né? O aluno hoje, na faculdade de saúde, seja ele qual for o curso, ele não aprende a importância de se vender, de se comunicar, de apresentar o seu serviço. Só de Né? Ele técnica. sai um expert em técnicas, nem de profundidade nem conteúdos, mas sai um expert em executar técnicas. E olha lá. Só que quando você sai da faculdade executando técnicas, para quem você vai compartilhar essas técnicas? Então, para eu compartilhar uma técnica, uma habilidade, uma competência para você, você precisa comprar essa ideia, né? Então eu parei e refleti, falei assim, o que eu posso fazer dentro da fisioterapia para que eu não fique tão preso a essa empresa, mas que eu invista a minha energia de 5 anos, ou até mesmo de formações que eu aprendi na fisioterapia. Eu Uhum. quero viver da fisioterapia. E aí, pegando uma parte da sua pergunta, eu percebi que esse desafio, ou esse gap, não era só com o Daniel, não era só na faculdade. Eu percebi que existiam colegas profissionais, até mesmo professores, que não sabiam se vender, não sabiam utilizar o marketing. E quando a gente fala em marketing, é apenas um caminho. Porque o profissional ele pode usar o marketing offline, sem aparecer, mas ter uma boa comunicação de Sim. venda, de apresentação de serviço, para que ele possa ter a retenção desse cliente, captar o cliente, vender os seus serviços
e até mesmo escalar cada vez mais os seus serviços, que foi pegando um gancho agora como exemplo da própria Kalman. Uhum. A gente conseguiu escalar inúmeros serviços começando do zero, Sim. né? E Com as habilidades que isso. você tinha e com habilidades e competências novas que a gente começou a desenvolver dentro da própria Kalman. Era uma deficiência sua, era um desafio que você apresentava e depois a gente deu um boom na empresa. Então, assim, por que não compartilhar com outras pessoas, né? Não faz sentido você aprender um conteúdo ou você tomar posse de algo se você não consegue compartilhar aquilo que você está aprendendo. Né? Nós estamos nessa vida como um multiplicador. Isso. Assim como um multiplicador de clientes e pacientes que vão passar na sua empresa. Esse multiplicador é um multiplicador que vai falar bem da sua empresa. Isso. É uma pessoa que vai falar bem de um funcionário, da recepcionista, da pessoa que trabalha na sua empresa. Esse é o próprio multiplicador. E o multiplicador que eu enxerguei era o próprio fisioterapeuta, o acadêmico de fisioterapia, ou o profissional que estava ali na sala de aula, para que ele pudesse multiplicar e mostrar que é possível viver da fisioterapia, viver daquilo que ele investiu. Show. E já são quantos anos que você vem trabalhando com isso, Daniel? Olha, eu venho trabalhando aproximadamente há 9 anos. Uau! 9 anos. Bastante tempo, hein? 9 anos aplicando a metodologia de consultoria Uhum. e mentoria, Sim. né? Mas colocando um tempo de investimento, eu acredito desde a minha época de faculdade que eu venho estudando, né, e me aprofundando na importância de você vender, né, Sim. e utilizar estratégias de marketing. E hoje, qual que é o seu maior desafio quando você encontra uma pessoa que quer fazer a mentoria com você? Né? Então, por exemplo, Daniel, eu quero fazer minha mentoria hoje contigo aí. Né? E dessas pessoas todas que vão fazendo essa mentoria, qual que é o desafio mais comum que você consegue encontrar? Essa pergunta eu ratifiquei numa resposta que você me fez no início, né, que é justamente a crença financeira. Tá. Né? Porque eu vejo que, independente do profissional fisioterapeuta ou acadêmico de fisioterapia, muitas pessoas hoje apresentam uma crença de escassez, né? E justamente para você investir numa mentoria ou numa consultoria, eu não estou nem falando aqui de você pagar o Daniel, mas você estar preparado para crescer. E preparado para crescer, Não é qualquer um. você precisa, de fato, né, se desprender de alguns medos, de algumas crenças. Se desconstruir, né? Se desconstruir. E a gente percebe hoje que existem pessoas, assim como eu vim de uma crença assim, familiar muito forte. Né? Eu venho de uma favela, de uma comunidade. Né? Então, como é que uma pessoa que vem de uma favela, de uma comunidade, vai vislumbrar um crescimento de vida, um crescimento familiar e até mesmo um crescimento profissional? Eu nem imaginava que eu poderia fazer uma faculdade. Né? É porque chega a ser até uma ofensa, né, dentro da comunidade. Quando a chega gente até uma pensa ofensa, em sim. eu vou ter algo, né, financeiramente falando, as pessoas te olham como se você estivesse renegando aquilo ali que você vive. Renegando então a você sua perde base. até o direito de sonhar quando você mora numa comunidade, né? Mas eu acredito que a melhor forma de você desconstruir isso aí são com os resultados. Né? E eu vejo assim, a vida que eu tenho hoje, ela pode melhorar cada vez mais. Sim. Né? Mas fazendo uma análise de quando eu comecei, de como eu cresci, a minha base, né, de vida, né, assim, foi uma mudança absurda. O que eu tenho hoje, né, minha família, meu filho, minha esposa, tudo que eu construí hoje é graças à fisioterapia. Eu falo minha esposa porque eu conhecia minha esposa na faculdade, entendeu? Tudo veio de lá. Tudo veio da faculdade, tudo veio da fisioterapia. Então, eu sou muito grato à fisioterapia, né? E quebrar essa crença relacionada ao dinheiro, e não necessariamente o dinheiro em espécie, mas principalmente quando eu chego para uma pessoa e falo assim, quanto que é a sua consulta? Aí a pessoa fala assim para mim, R$250. Eu falei, tudo bem. Vende agora a sua consulta para mim. E aí você percebe que as pessoas, elas travam, né? Principalmente no quesito principalmente no quesito vender, se expor, apresentar, né?
persuadir ou oferecer algo que seja de fato aceitável, né? Sim. E fale, pô, eu compro a sua ideia, eu compro o seu serviço. Então, tem uma pergunta que eu já fiz para você, até no início da própria consultoria, da mentoria, você compraria o seu próprio serviço? É isso. Se Essa é a pergunta-chave, né? Se você saísse de você mesmo e falasse para o Alisson B, Alisson, você compraria o seu serviço? Olha, e eu vou te falar que eu e a Josi, assim, a gente conversa muito sobre isso, e tem pessoas, assim, muito próximas da gente, que a gente fala assim, cara, essa pessoa, nem ela acha que vale isso que a gente está cobrando para ajudar ela. Então, como é que será que passa dentro da cabeça dela cobrar um valor que nem ela mesma pagaria? Né? Eu lembro de um bordão, né, de um grande amigo, que ele falava o seguinte: para você conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal com ela. E você sabe que comer sal não é simples, né? Não é tão rápido assim, né? Você precisa de um certo tempo. Uhum. Mas até para você conhecer o modelo de crença, os padrões comportamentais dessa pessoa, basta você separar 10 minutinhos e conversar com essa pessoa para você entender quem é essa pessoa, quais são as crenças, quais são os bloqueios, né? Quais são as travas que estão prendendo essa pessoa de crescer, né? Então, respondendo novamente, assim, um dos maiores desafios hoje do profissional está muito relacionado às suas crenças. Sim. E quando a gente fala de crença, e eu estou me relacionando aqui à crença no quesito escassez. Uhum. Porque quando você quebra ou diminui essa escassez, com certeza você vai crescer. Fato. Com certeza você não vai ter medo de falar o seu preço, você não vai ter medo de apresentar os seus serviços, né, apresentar a sua avaliação, e principalmente quando o cliente chega lá no seu consultório e fala assim: doutor Alisson, qual é o preço da sua consulta? Aí você gagueja, você fala, procura lá a secretária, mas se a secretária não está preparada para isso, você pode ter certeza que você vai perder o paciente. Se o profissional não está, quem imagina, há um tempo atrás a gente assistiu algum lugar, não lembro agora muito bem, que falava exatamente isso. Se nem você tá sabendo falar sobre o valor do teu trabalho, como que você tá colocando uma terceira pessoa, uma secretária? Então, por isso que muitas vezes, quando o profissional ele não reconhece isso, quase 90% dos nãos que ele tem, né? Sim. Começa lá na recepção e ele nem tá sabendo. Então, um exemplo, 10 ligações no dia, 9 falaram que não. E o cara nem imagina. Porque, na verdade, ele não tá buscando saber o que tá acontecendo ali, porque ele não consegue ter essa visão de que ele precisa, né, ter essa total convicção de que o trabalho dele realmente vale aquilo ali, que o valor é esse, não em dinheiro, como você falou, né? Que eu tô até agora, de um tempo pra cá, eu veio uma frase na minha mente que eu tô repetindo muito, que é o pagamento nem sempre vem em nota verde. Sim. Então, o pagamento, né, o nosso pagamento, quando a gente fala em geral na vida, né, o que eu recebo nem sempre vem em nota. Então, às vezes você recebe um dia espetacular, alguém que você ajudou, né, o reconhecimento, a satisfação, várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, né, no nosso trabalho, que nem sempre que é o nosso pagamento, sim, né, que é onde a gente se sente merecedor, né, de tudo que a gente faz, porém, às vezes não vem em nota. Exatamente. Né? Então, e esse ponto que você tocou, assim, de fato, é pura verdade. Assim, se você trabalha em equipe, pode ter certeza, se a sua equipe não está preparada, né, e não está condicionada com o seu perfil, ou se ela está condicionada com o seu perfil, pode ter certeza, ou a sua empresa cresce, ou ela afunda. Sim. Eu vou citar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você seja um bom profissional, fisioterapeuta, e de fato é verdade, tá? Um excelente profissional. Eu sou. Tá? Um excelente profissional. É o melhor do Rio de Janeiro. Esqueci que você está aqui, desculpa. Mas esse profissional, ele não tem uma boa preparação da sua equipe. Uhum. Pode ter certeza, você atende bem, você tem um fluxo bom de clientes na sua empresa, porém, quando você analisa os seus colegas, os seus colaboradores, e aí você percebe que esses colaboradores estão sem cliente. Sim. Então, pode ter certeza que essa equipe, ela precisa de uma reestruturação. Fato. Né? E algumas mudanças também. Sim. Porque senão a empresa não cresce, né? Então, assim, quando a gente fala de
quando a gente fala essa questão aí, que esse ponto é muito importante, né? Já que a gente está falando aqui sobre venda, sobre alavancar, eu acho muito importante, porque a gente vê muito isso acontecer em várias situações. Então, precisa sempre estar alinhado. Porque você imagina, a gente tem uma equipe, são 10, né, 10 bonequinhos. Aí tem 1, 2 aqui. E o restante da galera tudo enfileirado num outro nível lá embaixo. Então, se faz o quê? Não é um crescimento individual, porque é uma equipe, né? Uma empresa. Então, se você quer crescer sozinho, você vai lá, abre um consultório e trabalha só você e uma outra pessoa. Mas se você se dispôs a montar uma equipe, porque você quer multiplicar, né? Como você falou, você tem um conhecimento que você sabe que você pode ajudar sozinho 100 pessoas, mas que com uma equipe sozinho você ajuda centenas, mais de, sei lá, 1000 pessoas, Juntos. óbvio que você vai querer multiplicar isso, porque aí é uma corrente do bem. Mas se não estiver alinhado, não vai fluir. E aí acontece o quê? Não, é como você falou, são dois lados. Ou você cresce, ou você afunda. Isso. Entendeu? Já puxou aqui até o conceito da constelação familiar, né? Falou aqui dos bonequinhos aqui, que um puxa o outro. Mas E de é fato, verdade. você quando analisa a equipe, é exatamente isso. Essa analogia que você utilizou é a verdadeira analogia. Se o bonequinho central ele está deficiente, com certeza os demais bonequinhos serão Vai estar comprometidos. todo mundo assim. Então, a gente está falando de equipe, né? A gente, quando começou a Calman, era você e Josi. Isso. Era você e Josi, ok? Agora, se hoje eu começo sozinho, né? E eu quero ter a certeza se eu tenho algum conflito, principalmente relacionado ao desafio que você me perguntou, relacionado à escassez, para de frente para o espelho, né? E fala sobre os seus serviços para você olhando para o espelho, né? Vai se fortalecer, O né? melhor feedback que você vai ter é o seu olhar. Brilho Se você no olha olhar. para baixo, se você tem brilho no olhar, se você desvia, se você gagueja, Isso. né? Esse é um exemplo que você clareza, está aqui né? para você. Tem clareza. O segundo é você chegar para alguém que você mais gosta. Eu vou pegar aqui um exemplo, você e Josi. Fala, Josi, eu vou aqui Te vender. Te vender. Isso. um serviço de quiropraxia, tudo bem? Você é minha paciente, vai passar aqui por um modelo, ok? Ok. E aí você vai utilizar uma abordagem para que ela apresente um suposto problema, uma suposta disfunção, e você vai vender o serviço para ela. E aí você vai perguntar, e aí? Você compra o meu serviço? Compra ou não compra, mozão? Compra ou não compra? É exatamente assim que funciona. Compro, não nego, Tá? pago quando puder. Porque quando a gente fala em vender e marketing, há 10 anos atrás, eu era visto como o fisioterapeuta marqueteiro, o fisioterapeuta Tem muito. vendedor. Caraca, muito isso. Não, e olha Nossa, que eu vejo assim, quanta ignorância que o profissional, ele fala, mas ele não percebe aquilo que ele está falando. Isso. Porque se você tem um serviço, se você tem uma formação, e se você trabalha sozinho, com certeza você precisa se vender. Isso. E se você não consegue se vender, pode ter certeza que a pessoa que está do seu lado ou que está próxima de você numa clínica, num consultório, num atendimento em domicílio, pode ter certeza que ela não vai comprar. Isso. A gente vê isso para quem, principalmente aqueles colegas que saem da faculdade. Começam trabalhando numa determinada clínica ou consultório e depois querem escalar um pouco mais financeiramente. Aí vão trabalhar em domicílio. E aí o cliente entra em contato com ele, fala sobre os problemas, o que ele está passando. Tá, mas qual é o preço da sua consulta? Aí ele fala o preço, vamos citar aqui um exemplo, R$200. Ah, tá bom, depois eu entro em contato. Ó, Ok. pode ter certeza, quando a pessoa fala para você, ah, tá bom, eu vou pensar e depois entro em contato, com certeza ela não vai. Nunca E é mais entra. exatamente isso que eu me preocupo nas mentorias, nas consultorias. Né? No primeiro contato que você mantém com uma pessoa, você precisa obrigatoriamente saber se vender. Né? Isso. Saber se vender. Então, e de nada adianta você ter formações, anos de formado, e esse é um outro mito. Você falar que tem 10, 15, 20 anos de formato Uma parede cheia de diploma. não significa que você é um experiente. Você é uma pessoa que supostamente você fala que tem 10 anos, 20 anos de experiência na profissão. E não é verdade. Você está em plena construção profissionalmente. Isso. E eu queria saber de você, qual que é o caminho que você acredita que está indo o marketing da fisioterapia? Ó, eu acredito hoje, fazendo uma comparação com dois momentos, tá? Dois momentos aqui. Há 5 anos atrás, fazendo uma análise de 5 a 7 anos atrás, eu sofri muitos bullying de colegas
que já estão na fisioterapia e que me chamavam de fisioterapeuta vendedor ou marqueteiro. Hoje, esses mesmos colegas que apresentavam os seus bullies, né, estão aí fazendo formações, mentorias, consultorias e analisando o quão é importante você se aprofundar em querer vender cada vez mais os seus serviços, ok? Agora, 2 momentos. E o momento atual, a gente passou agora por uma fase extremamente desafiadora, internacional, o quanto que cresceu o boom das lives, né? O quê? Você abria a porta, olhava pro celular, era live. 15, Você saía, 20, 30. live. E foi a Eram época 30, que a gente não 100, fez live, né? Porque antes da eram pandemia a gente fazia trocentas live. lives. Até pessoas que você nunca viu estavam fazendo live, né? exatamente. Nunca viu estavam fazendo live. Aí você viu pessoa gaguejando, você viu pessoa fazendo live, o celular caindo, e a pessoa tava lá. Criança tava chorando no bem fundo. vestida. Isso de fato dentro de profissionais da saúde, fisioterapeutas, profissionais da saúde. Então eu vejo que o caminho hoje ele já está se abrindo, porque a gente percebeu que foi um desafio, foi um momento desafiador, mas foi um momento de inúmeras oportunidades, Verdade. onde pessoas que apresentavam as suas crenças no quesito dinheiro, exposição, venda, né, foram desconstruídas, né? Exatamente. Porque elas Se não começaram fizer, a como é se que expor compra mais. Eu lembro, e eu quero abrir um parênteses aqui, um parênteses super importante. Se você voltar alguns meses atrás, uma resolução do próprio COFITO que possibilita, que apoia o profissional fisioterapeuta, terapeuta ocupacional a aplicar as suas técnicas, né, as suas competências, as suas habilidades, mediante recursos de teleatendimento, teleconsulta, seja ela síncrona ou assíncrona. Eu fui uma das pessoas que montei o documento aqui no CREFITO 2, no estado do Rio de Janeiro, e essa documentação ela foi extremamente positiva para os profissionais fisioterapeutas, né? Há um tempo atrás, até se você pegar um modelo hoje de profissionais que trabalham com terapia manual, né, que trabalham com as mãos, utilizando técnicas manipulativas, se você voltasse a 5 anos atrás e falava, você se vê dando uma consulta por videoconferência? Você tá maluco. Isso é absurdo, isso não é possível, isso não tá legal. E eu vi hoje, né, profissionais ministrando cursos de forma síncrona ou assíncrona, profissionais, eu passei por isso, eu atendi inúmeros pacientes fora do Brasil. Maneiro. Por videoconferência, né? A própria mentoria, hoje eu conheço inúmeros colegas profissionais da saúde tudo assim, com online. seus cursos online. Ou seja, aqueles colegas que há 5, 7, 10 anos atrás tinham seu modelo de crença, onde o atendimento profissional fisioterapêutico ou seu ganha-pão era apenas num contato olho no olho com o paciente, né? Atendi 10 pacientes, atendi 8 pacientes, atendi 5 pacientes, perceberam uma grande oportunidade de crescer, não apenas atendendo os seus pacientes. Ou seja, eu tenho hoje a possibilidade, assim como colegas também, né, de atender o paciente no consultório, né, ter mentoria, consultoria, palestra, treinamento, né, Assim. treinamentos online ou treinamentos assíncronos ou síncronos, ou seja, treinamentos ao vivo ou treinamentos gravados, né, atendimentos de consulta mesmo, de forma assíncrona, né, e foi muito interessante porque qual é o caminho, que foi o que você me perguntou, é um caminho de crescimento hoje, onde você enxerga a possibilidade, né, a Calman hoje não tem só os atendimentos, Isso. a Calman também tem os seus treinamentos, a Calman Academy, Sim. que apresenta os seus treinamentos presenciais, apresenta os seus treinamentos por treinamentos remotos, treinamentos online, ou seja, democratizando o crescimento da saúde, né? Sim. E é isso. Pô, maravilha. E eu quero saber de você agora, qual foi o seu momento mais, ou qual é o seu momento mais fácil dentro das consultorias? O que você fala assim, pô, isso aqui eu tiro de letra? Olha, essa pergunta é desafiadora, né? Porque vem muito da base, da minha base, quando eu comecei a fisioterapia. Então, o momento mais tranquilo para mim é vender. Eu amo vender, né? Então, assim... Então, bem, então aqui, ó. Estamos na boa. Eu gosto de
viver diante das objeções, diante dos desafios dos clientes, e o mais interessante, vender, porque a gente está falando aqui, a nossa temática central hoje é falar sobre mentoria e consultoria dentro da fisioterapia, dentro da saúde, mas para vocês que estão assistindo, eu também atendo, né? Eu atendo aproximadamente há 17 anos e aplicando todas as técnicas de marketing e venda. Que você aprendeu. E eu amo atender pessoas, principalmente aqueles pacientes com dor crônica, né? Uhum. A gente encontra aqueles pacientes que estão sempre se queixando de algum problema, acredita que não vão evoluir, né? Acredita que não está tendo jeito para o resultado dele. Então, essas pessoas são desafiadoras? São. Mas uma vez quando você consegue vencer esse desafio, primeiro, da pessoa, e trazer a confiança dessa pessoa para você, o paciente é seu. Isso. Né? O paciente é seu, confia em você. Então, vender é um ponto-chave hoje que eu acredito que ainda, mesmo que os profissionais hoje estejam crescendo, né, ainda é um desafio dos profissionais e é um ponto que eu acredito que é o meu grande diferencial. Vender muito bem. Vender os serviços, as avaliações, né, vender as consultas, vender os treinamentos, as mentorias e mostrar para o profissional o quanto que ela pode crescer investindo no serviço que eu estou oferecendo para ela. Que é o tudo, né? Que é a fisioterapia. que é tudo ali que você faz, né? Que é você resolver a vida dela. faz a fisioterapia, faz o marketing, venda, e até com o paciente deve fazer isso tudo, né, cara? Ué, Todo esse processo. faço isso, porque assim, Imagino. uma vez o Daniel, estando com um paciente, eu estou me vendendo a todo momento. Isso. Personal stylist. Eu lembro quando o Alisson A chegou lá todo com a blusinha momento. polo, olha, ele foi comprar uma Mas blusa o polo. Alice foi uma grande mudança, né? Eu quero pegar aqui um parênteses, né? Ele ia para aula com a Bermuda calça Spike amarrada. Essa história já teve com aqui, cadarço. Aí é complicado, né? Então, como é que você deseja atender um público A Se você se com conforma- essa apresentação? Então, assim, Vamos mudar. pô. não vou te colocar para baixo, que foi aquela conversa que a gente teve inicialmente, né? Mas vamos escalar Gradativamente. o público que você deseja alcançar. Quando você chegou até mim, eu quero escalar o público A. Calma, Alisson. Eu já pedi a D, né? Vamos escalar o público D, o público C, o público B, e aí depois a gente escala o A. Hoje você é referência na Ilha do Governador com o público A. Fato. E é desafiador atender esse público, hein? muito desafiador. E Porque nós precisamos nos tornar o para público poder A. atender. E como que eu né? vou tratar o público A se eu não sei me comportar como público A, né? Isso. E é importante também a gente ressaltar que a gente começou atendendo o público B, né? Como você falou. E graças a toda essa escalada aí que a gente fez, que o Adson fez junto com você, comigo, a gente conseguiu chegar até o público A e fazendo os atendimentos do público A, a gente ainda consegue dar assistência ao público C e D, que é quando a gente faz os nossos atendimentos solidários. Sim, sim. Né? Porque a gente precisa fazer a monetização para a gente poder manter um tratamento solidário, né? É no momento que a gente nunca deixou de atender essa galera lá, né? Que não pode pagar um preço, assim, um custo um pouco maior, né? De atendimento. Exatamente. Pelo que a gente oferece. Então, voltando sempre, que a gente está falando muito sobre venda. Então, venda sempre vai cair na questão do dinheiro, né? Do financeiro. Venda vai cair em qualquer situação, uma vez Sempre. quando você abre a porta do seu consultório ou quando uma pessoa entra em contato com você para adquirir o seu serviço ou não. Qualquer você vai estar se vendendo. E Até ponto Porque a final. venda é Até ideia, quando né, você cara? vai comprar alguma coisa, você está se vendendo, né? Exatamente, Porque como é que a pessoa vai me vender algo se eu não me vendo para ela poder me Sim, atender, claro. né? Então, a venda, por isso que a gente fala isso que você falou, eu amo vender. Então, a gente fala essa frase todo dia. Gente, Isso. é tão bom vender, porque a venda, na verdade, é um relacionamento. Sim, É o claro. momento que você está se conectando, né, Isso. com a pessoa para você poder receber ou dar algo para essa pessoa. Sim. Então, acho que é o E segredo. a gente aprendeu uma coisa aqui com o Daniel Cordeiro que a gente leva pra vida, que a venda ela só não acontece por conta de 3 fatores. Sempre vão ser por conta de 3 fatores. O primeiro, a pessoa não vai comprar por você pelo dinheiro. É a objeção, é o que ela conta de história pra você. Eu não tenho dinheiro, ou tá caro, ou vou ver se eu consigo arrumar o dinheiro e tal, vou ver quando meu cartão vira. Essa é a primeira objeção, que é o dinheiro. A segunda é o tempo. Moro longe, vou ver com meu marido se dá pra ir, porque eu trabalho até tarde e tal. Tem filho, não dá. E a terceira é a confiança. Ou seja, você só não vai vender o seu serviço por conta dessas 3 questões.
tempo, dinheiro ou confiança. Pode falar o que quiser, que vai cair nisso. Não existe outras objeções a não ser dessas 3. E esse cara aqui ensina isso pra gente, né? E fora essa questão dessas objeções, que você precisa aprender a quebrar isso, porque o cliente ele só não vai comprar de você porque ele vai estar contando uma história dentro da cabeça dele. Então, partindo desse princípio, a gente também tem uma ordem cronológica de produtos e serviços que a gente tem na clínica, que todos foram criados por esse cara. Então, o primeiro de todos é o nosso Calman Solidário, que é um serviço que eu falei pra esse cara aqui que ele tava maluco, né? Porque eu falei assim, cara, como é que eu vou atender de graça, meu irmão? Pô, tô cheio de dívida aqui, cheio de problema pra fazer. Você ainda quer botar mais um sábado pra eu poder fazer um atendimento solidário? Ele falou assim, cara, dinheiro é a consequência. Né? Eu lembro disso até hoje, né, cara? Pô, dinheiro é consequência, é a mais pura verdade. Então a gente tem o nosso programa solidário, que acontece uma vez ao mês, que hoje a gente está em parceria com o Dr. Sérgio Henrique. Então todo terceiro sábado do mês a gente está fazendo o nosso Calman Solidário junto com o Pix para Todos. Para quem não sabe, é o Práticas Integrativas Complementares da Saúde. Então são mais de 30 profissionais, onde a gente atende mais de 100 pessoas, com o intuito, obviamente, de ajudar ali o próximo. Fora isso, a gente tem um valor diferenciado, que é o nosso Calman Academy hoje, que não foi criado pelo Daniel Cordeiro, mas a ideia veio dele, né? Que é um preço mais acessível. Logo depois a gente tem um programa que é sucesso e referência até hoje. Já vamos completar 7 anos, que é o programa Dor Nunca Mais. Dor Nunca Mais. Foi criado por esse cara aqui. Vou patentear Esse aí vou patentear, meu irmão. Começou assim, ele falou, qual que é o teu dia mais fraco? Eu falei, quinta-feira. Então o programa é chamado Dor Nunca Mais. Esse é o programa. Então a gente vai ter um valor diferenciado, que a gente faz aqui lançamentos e, poxa, é muito maneiro quando a gente faz o lançamento, que a gente ajuda muitas pessoas com isso. Vou trabalhar como coprodutor, hein? Isso. Percentual nessas vendas. Daí a gente tem depois o valor dos nossos profissionais da clínica que estão fazendo ali o atendimento, que é um valor, é o valor normal deles, mas obviamente mais acessível. E tem o valor que eu cobro lá na clínica, que é o preço mais caro que tem na clínica, que é o meu atendimento, que graças a esse cara aqui, que começou com R$60 o meu atendimento lá na época, que você veio fazendo esse processo de escalagem. Se a gente analisar aqui, a gente está sintetizando, né? Mas se analisar, existe uma multiplicação, né? Uhum. Nessa base toda, porque todo mundo acaba ganhando, né? Sim, todo fato. mundo acaba ganhando. Não, sempre. Sempre sim. E então a gente tem uma escala de produtos e serviços lá na clínica, né? Justamente para que o paciente ele consiga ir até o consultório ou a clínica e fazer o seu tratamento, porque o nosso intuito ali é sempre ajudar, né? Então a gente tem uma meta que é atender 1 milhão de pessoas, a gente está com 43, 44, por aí. Não me recordo muito bem. Então a gente ainda está no nosso início, né? Então para chegar a 1 milhão de pessoas, eu sozinho não consigo, eu e a Josi não conseguimos. Eu, juntamente com a equipe que a gente tem hoje, a gente não consegue. Ou seja, o nosso intuito é trazer o maior número possível de profissionais aqui para a clínica para poder mostrar como é que funciona a nossa metodologia de atendimento. Então, se você é fisioterapeuta, está se formando agora e está procurando uma referência para poder realizar ali os seus atendimentos, se você não sabe se portar com o seu paciente, se você não sabe ainda quanto cobrar, aqui é o local, que é o nosso Calman Academy, onde todos os sábados a gente está ensinando os nossos fisioterapeutas que estão se formando ou que estão na pós-graduação em quiropraxia ou terapia manual a se relacionarem melhor com os seus pacientes. Dito isso, a gente está gerando esse movimento de crescimento dos atendimentos da metodologia Calman, que foi criado por mim, pela Josi, pelo Daniel Cordeiro e também pelo Dr. Sérgio Henrique, que é onde a gente já fez entrevista. Se você ainda não assistiu, ó, bota aqui do lado aqui, ó, clica na entrevista do Sérgio Henrique, DNA das Emoções, que você vai entender um pouco mais sobre como é que funciona a nossa metodologia. Bem, agora para a gente poder encerrar, eu quero que você dê uma dica para todos esses fisioterapeutas que estão assistindo a gente, ou quem tem interesse em fazer a fisioterapia. Dica de ouro. Acho que eu vou deixar livre para você, cara. Talvez a dica de ouro seja a dica mais desafiadora, mas eu vou começar com um desafio também, né? Porque o desafio nos faz refletir. Legal? Sempre. E eu entendo, pegando um pouquinho esse gancho que você levantou, né? Por que a pessoa não compra, mas eu posso também abrir um leque também por que as pessoas não compram algo de você. Ou porque ela não confia em você, ela não acredita no serviço que você está apresentando, ou você não apresentou valor suficiente, ou você não eliminou as objeções presentes na apresentação dos seus serviços, tá?
E trazendo aqui para a dica, eu acredito que vale a pena você olhar para o lado, né, analisar os profissionais que estão crescendo hoje, profissionalmente mesmo, com o resultado que você fala, nossa, eu queria ser um cara referenciado como ele. E analisa como é que ele chegou àqueles resultados. Pode ter certeza que ele não chegou àqueles resultados investindo só em habilidade. Hoje eu tenho inúmeros colegas que não faz sentido a gente mencionar o nome dessas pessoas aqui, onde eu presto consultoria para esses profissionais fisioterapeutas que hoje são profissionais que também estão prestando consultorias e mentoria para outros profissionais Legal. fisioterapeutas. Né? Recentemente eu vi um treinamento de um dia de um colega que há 3 anos atrás foi meu mentorando, eu o acompanhei por um tempo, né? E recentemente eu vi que ele acompanhou um grupo de profissionais aqui na Barra da Tijuca. Pô, que legal. Né? E é interessante que a gente observa que é toda uma multiplicação. Então, se você quer analisar e quer crescer, assim, olha o resultado do colega, né, e vê o quanto que você pode evoluir com base naquele resultado. Mas que essa comparação seja como um estímulo, e não para te paralisar. Porque a gente acaba olhando o resultado do outro, mas a gente esquece de construir a nossa base primeiro. Sim. Então, o resultado do outro precisa servir como um impulsionador dos nossos resultados. O resultado que você construiu, o resultado que a Josi construiu, seja lá quem for, cada um tem os seus próprios desafios, cada um tem o seu próprio calo que aperta e o quanto que você precisa evoluir. Então, se você evoluiu, o que o Alisson fez? O que o Alisson fez dentro da profissão? O que foi necessário para ele crescer? Então, qual é o caminho que eu preciso fazer? É isso. Então, eu acredito que a dica de ouro é você olhar para o colega que está numa fase de crescimento e modelar esses colegas. Modelar não é copiar esse colega, e sim pegar o que ele tem de melhor, que você se identifica e que faz sentido aplicar em você. Então, você tem 10 profissionais aqui, eu vou pegar o que tem de melhor nesses colegas e o que é aplicável para mim e reproduzir. Pode ser que dessas 10 habilidades eu não consiga reproduzir, multiplicar, mas 5 pontos importantes desses colegas eu vou conseguir reproduzir. E é exatamente isso, tá bom? É isso, muito show. Então, a gente vai encerrar agora o nosso Café com Problema, mais uma vez com o nosso ilustre Daniel Cordeiro, que foi quem nos ajudou a chegar onde a gente chegou. E vamos fazer um brindezinho, que o meu já acabou aqui, mas... Vou fazer um brinde aqui, né? Já foi. Só. A prosperidade, né? Sempre. Bem, então, um abraço, galera, e até a nossa próxima entrevista do Obrigado, pessoal. Café com Tchau, Problema. tchau. Tchau, tchau. Tchau.